Graça e paz. Acho que eu ainda sei segurar o microfone. Graças a Deus. Quem foi que deu esse glória a Deus assim tão choroso? A loura. Por falar nisso, eu quero conversar com vocês dois após o culto, tá? Não fujam. Edilon e Loura. É bom saber que vocês estão aqui hoje. Amados, eu vou falar sobre dois irmãos nossos, crentes, que estão no Velho Testamento, Sansão e José. Vou falar das escolhas que eles fizeram e aquilo que acontece quando nós seguimos os princípios de Deus e aquilo que acontece quando nós deixamos. Nas nossas escolhas, sempre nós teremos que fazer esse tipo de análise. Deus se agrada? Está dentro do propósito de Deus? A Bíblia me dá respaldo para isso? Eu posso fazer isso sem que desagrade a vontade de Deus? E nós vamos ver que tanto Sansão como José, eles fizeram escolhas. Vamos ver, infelizmente, na vida de Sansão, que as escolhas que ele fez quebraram princípios bíblicos, princípios de Deus na vida dele. E por isso ele não teve êxito. Podemos dizer que ele não teve sucesso na sua trajetória, quanto poderia ter, com base naquilo que ele foi, um homem escolhido por Deus. Eu estava, quando estudava sobre isso, eu lendo sobre como Sansão veio. E tanto a sua mãe não poderia ter filhos, era totalmente estéril. E o anjo do Senhor, e o anjo com A maiúsculo, que é o próprio Cristo, uma teofania, ele vem, encontra-se com ela e diz: olha, você vai ter um filho. Ele é uma escolha de Deus, ele será nazireu desde o ventre. Nazireu era uma aliança feita quando alguém era escolhido por Deus para um propósito. O nazireu tinha algumas coisas que ele não poderia fazer, tais como ele não poderia tomar bebida com álcool, nem o suco da uva ele podia tomar, nem uma bebida fermentada, ele não podia tocar em morto, ele não podia participar de velórios, mesmo que fosse um parente seu, ele não podia tocar no morto. E também ele não cortava seu cabelo. Esse era o voto de nazireu, era alguém separado para Deus. Nós encontramos na Bíblia Sansão, Samuel e também João Batista tinham essa aliança com Deus quando eles estavam dentro do seu ministério. E com base nisso, Sansão tinha algumas prerrogativas das quais ele não podia fugir. E como de fato aconteceu, ele, numa mãe estéril, ele surgiu, ele veio, e o seu nome foi dado e ensinado sobre o que era e o que ele podia e não podia fazer. Mas nós vamos ver que dentro do seu crescimento e da sua vida, ele começou a ter que fazer escolhas. Eu sei que as mães, quando têm filhos pequenos, tipo aqueles que não podem ainda andar, é ruim. E algumas até pensam: puxa vida, vai ser tão bom quando meu filho começar a andar. Porque aí ele vai poder, não vai mais ficar tão dependente. E aí você vai ver o quão ruim é quando eles começam a andar. E aí vão lhe dar mais trabalho, você vai ter que correr atrás deles, você vai ter que ficar todo o tempo, ao invés de sabendo que ele está naquele local onde você colocou, ele não está mais lá, porque agora ele sabe andar, ele pode ir por toda a casa. E isso vai lhe dar muito mais trabalho. Sansão chegou à época também de fazer as suas escolhas. E ele, dentro dessas escolhas, ele não foi feliz, porque embora ele fosse um homem que foi escolhido por Deus, foi cheio do Espírito Santo, mas na área sentimental, ele não soube controlar bem isso. Talvez se a pastora Cristina já fosse viva nessa época, estivesse já com o seu diploma de psicóloga, poderia até ajudá-lo. Mas ele não foi muito feliz na sua área sentimental, e isso fez com que ele quebrasse alguns princípios bíblicos
que teve um resultado assim não muito bom no final daquilo. Ambos tiveram suas dificuldades, tiveram que vencer essa área sentimental, e nós vamos ver quando nós somos derrotados nessa área ou quando nós podemos vencer nessa área. E talvez você diga, aí, graças a Deus eu já casei, não preciso mais disso. Talvez precise, né? Porque os sentimentos não acabam com o casamento, eles devem muito mais florescer nessa área. Não por ordem cronológica, mas vamos ver primeiro aquele que errou, que foi Sansão. Já falamos, ele era um homem separado para Deus. Havia um propósito na vida dele. Israel estava sendo dominado pelos filisteus, e isso já por 40 anos. E Deus levanta Sansão para ser um juiz, para ser um libertador do seu povo. E assim, esse era o propósito dele. Ele ia ser o libertador do povo de Israel, da opressão que eles sofriam dos filisteus. Aliançado com votos de princípios bíblicos na sua vida, ele se tornou um homem imbatível. Deus lhe deu uma força sobre-humana. Nada podia impedir Sansão. Nada podia detê-lo. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000 soldados. Ele, em uma certa ocasião, foi para a cidade de Gade, e lá trancaram os portões e disseram, nós vamos matá-lo. E ele saiu no meio da noite, arrancou os portões do seu local e levou até um monte que ficava próximo da cidade, e lá deixou os portões da cidade. Não estou falando de uma porta, estou falando de portões que eram os portões da cidade. Ele tinha uma força descomunal, totalmente algo divino sobre a sua vida. E mesmo o homem com todo esse potencial, com toda essa força, ele não soube controlar os seus sentimentos. A gente encontra a história de Sansão, do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. São 4 capítulos que falam do seu nascimento, vida e morte. O resumo original da vida de Sansão está nesses 4 capítulos. E a gente vai encontrar que, quando se fala de sentimentos, as coisas podem ou dar muito certo, ou podem não ajudar muito. Vamos falar da queda de Sansão. Ele seguiu por uma rota de decadência, de quebra de princípios de Deus, coisas que ele não poderia fazer, ele começa a realizar. Em Juízes 14, 1 e 2, o texto diz que Sansão desceu até a cidade de Tímina, e ali ele contemplou uma moça. Ele não só olhou a moça, ele contemplou a moça, ele ficou boquiaberto por aquela moça que ele viu. Possivelmente era uma moça muito bonita, senão não teria assim deixado Sansão de queixo caído a contemplá-la. Ele retorna para sua casa e solicitou a seu pai e sua mãe. Reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tomem por esposa para mim. Eu vi, eu gostei. E agora eu quero que vocês cheguem até os seus pais para conversar, para falar, para que ela case comigo. Queridos, isso era um propósito de Deus, essa aproximação. E talvez você diga, se era propósito de Deus, então está tudo bem. Mas acontece que, dentro desse propósito de Deus, ele queria que Sansão se aproximasse, porque isso vai gerar uma grande intriga, e isso vai fazer com que ele se levante contra os filisteus. Mas os seus pais, que conheciam os princípios de Deus também, resolveu aconselhá-lo. E disse para eles, no entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe, não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio de todo o teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai, consiga-a para mim, te peço. É esta a jovem pela qual me apaixonei. Quando envolve paixão,
Aí não tem mais jeito, né? Estou olhando para a cara de alguns futuros apaixonados aqui. A gente fica até com dó de vocês. Porque só quem já passou por isso sabe o que é isso, né? Nem sempre é bom estar apaixonado. Mas Sansão estava apaixonado pela jovem. E, conforme a Bíblia, desobedecer aos pais traz algumas consequências que nós vamos encontrar na vida de Sansão. Vocês que ainda têm pai e mãe vivos, prestem muita atenção no que eu vou lhes falar. Desobedecer aos pais traz consequências que não são favoráveis à nossa vida. E que a gente encontra na vida de Sansão e também encontra na vida de algumas pessoas que talvez você conheça. E diz, eu não sei por que esse camarada é assim. Primeiro, encurta a vida. Quem desobedece, quem desonra pai e mãe, tem seus dias encurtados. A sua vida é encurtada. Em outras palavras, você vai morrer mais cedo do que deveria. Já pensou nisso? Quem aqui quer morrer cedo? Ninguém. Agora, eis a questão. Você tem obedecido, tem honrado a seus pais? Se isso não é verdade, se você não tem feito isso, então não adianta, ou não é por você não levantar a mão ou deixar de levantar, você vai morrer mais cedo. Deuteronômio 5:16 diz assim: honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor, o teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que Iavé, teu Deus, te concede. Sansão desonrou seus pais. E Sansão morreu na flor da idade. Morreu cedo. Muito cedo. Sansão morreu. Ele passou 20 anos como quase um juiz em Israel. Mas ele poderia ter vivido muito tempo tendo ele como juiz e a sua vida sendo boa e o seu povo vivendo em paz, livre do jugo dos filisteus. Mas não foi isso que aconteceu. Por desonra, ele teve a sua vida encurtada. Quando você desonra, desobedece seus pais, isso gera maldições na sua vida. Pastor, misericórdia, o senhor está apelando, estou apelando porque a Bíblia apela. E a Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio 27:16. Maldito quem desonrar a seu pai ou mãe, e todo o povo dirá amém. Que maldição, pastor. Uma vida de sofrimentos, queridos. Maldição é a ausência de bênção de Deus. Quem está sob maldição não tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E isso acontece na vida de todos aqueles que desobedecem, que desonram aos seus pais. O Regis esteve agora de férias e foi visitar a sua mãe. E postou fotos, ele sempre próximo, sempre ali perto. Tenho certeza que ele obedece a sua mãe, quase que em tudo. Ou seja, quem não faz isso, queridos, quem desonra, quem desobedece, será cercado de maldições. Você já pensou nisso? Você, como filho, já imaginou? Ah, não, que é nada, os coroas não sabem de nada, eles já passou o tempo deles, eu é que sei. Eu é que o tempo deles era diferente, agora a vibe é outra, e eu sei como fazer, eu sei como dar certo, sei como vai funcionar, e não adianta, esses conselhos deles são arcaicos, retrógrados, não servem para a nossa época. Muito cuidado, querido. Muito cuidado com aquilo que você pensa e principalmente o que você fala dos seus pais. Isso gera maldição na vida do ser humano, do filho. Cegueira. Provérbios 30:17. Os olhos de quem ridiculariza seu pai, ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe, serão arrancados pelos corvos do vale,
e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Sansão teve os seus olhos vazados, ele foi cegado, seus olhos foram furados e ele ficou cego. E talvez você não vai ter uma cegueira dessa, mas uma falta de visão. Por desonrar a seus pais, talvez você não tenha aquilo que é necessário para que possamos tomar decisões e seguir adiante e ver as coisas funcionarem. É ver a capacidade de ver aquilo que outros não veem. Uma visão além daquilo que os outros podem ver. Onde alguns veem derrota, você vai lá e vê, não, aqui tem vitória. Onde alguns veem fracasso, você diz, não, Deus está comigo, aqui tem vantagem, tem vitória para mim. Onde alguns só veem desgraça, você vê bênção. Isso é ter visão. E quando você não é alguém obediente aos seus pais, que desonra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus olhos serão comidos pelos abutres. Você vai ter uma vida de tropeços, de fracassos, de erros. E a vida de Sansão não foi diferente disso. Embora sendo um homem totalmente escolhido por Deus, nasceu dentro de um propósito de Deus, ele não teve o pleno, podemos dizer, não alcançou o objetivo ideal que Deus queria e tinha para ele, e que, baseado nas suas decisões, ele abortou o projeto de Deus na vida dele. E talvez você diga, mas graças a Deus que eu não tenho nem propósito, então eu estou livre disso. Não, você não está. Se você está aqui nesta noite, Deus tem propósito na tua vida. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te atraiu para Ele, para te usar. Mas é necessário que você se coloque numa disposição de obediência, numa disposição de fazer a vontade de Deus, para que o propósito que Ele tem sobre a tua vida seja totalmente realizado. Não faça como Sansão, que não obedeceu, que desonrou, que destratou, que julgou como de menos importância o que os seus pais falavam, e por isso teve uma situação drástica na sua vida. Julgo desigual. A Bíblia condena ainda para a nossa atualidade o que é julgo desigual. Principalmente para nós crentes, é união de luz com trevas. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e que nós somos luz do mundo. Se alguém não conhece Cristo, a Bíblia diz que ele ainda está em trevas. E se você se une a uma pessoa assim, você se coloca debaixo de um jugo desigual. Se você faz aliança, sociedade, ou se une através de laços, de sentimentos com uma pessoa assim, você está debaixo daquilo que Deus não concorda. Existe sempre um apelo. Muitas vezes as pessoas dizem, pastor, na igreja não tem. As moças da nossa igreja não são tão bonitas. E aí eu discordo. E alguns dizem, pastor, os meninos da nossa igreja não tem bonito. Aí eu concordo. Mas isso não te dá o direito de buscar alguém que não conheça Cristo. Procure alguém que conheça Cristo e não cometa o erro de dizer, não, eu vou pegar essa daqui, pegando no bom sentido, tá? De se aproximar da pessoa. Vou trazê-la e ela vai vir para a igreja, ela vai se converter e vai ser uma bênção. Talvez isso não aconteça. A mesma coisa com as moças que dizem, não, esse rapaz aqui, ele é gente boa, e começa um namoro, e o cara vem para a igreja, se converte, chora, depois que casa, vai-se embora, e ela vai junto, está casada. Está casada. Não, mas eu conhecia fulano de tal, que é prima da parente, que o marido se converteu, não prestava, pastor. Mas se casaram, ele se converteu, é uma bênção. Da mesma forma, querido, pode ser que não aconteça com você. Primeiro que você já está debaixo daquilo que Deus não autorizou, que é o jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual. Sansão fez isso. Uniu-se
a uma outra nação, as pessoas que serviam a outros deuses, e casou com uma filisteia. E quando ele quebra esse princípio, ele começa a quebrar também os seus votos de Nazireu, a sua aliança com Deus. A Bíblia diz que em certa ocasião ele está andando e vem um leão. E o Espírito de Deus vem sobre ele e ele rasga esse leão como se fosse um cabrito. Ele mata esse leão sem espada, sem armas, com as suas próprias mãos e o deixa lá abandonado. Depois, ele vai ver como está a carcaça desse leão. E nela havia abelhas e também mel, na carcaça do leão que apodreceu e estava ali. E o que Sansão fez? Ele pegou o mel. Não era lícito para ele fazer isso. Mas ele pegou desse mel, não apenas comeu, como deu também para os seus pais. Ele estava quebrando um princípio, quebrando um voto que ele havia feito com Deus. Comeu algo totalmente impuro. E por causa disso, por causa dessa sequência de erros, porque se você vai ler a vida de Sansão, você vai ver que ele era um cara que não perdia uma festa. Estava em todas as festas dos filisteus, participava, bebia com eles, estava presente ali com eles. E como consequência disso, ele acabou tendo a sua cabeça raspada, quebrando mais um voto. Talvez você diga, pastor, mas aí não foi ele, foi a Dalila. Na verdade, não foi nem ela, né? Quando ele dormiu, ela chamou alguém que veio e raspou a cabeça de Sansão. E ele então quebrou o voto. A força de Sansão não estava no seu cabelo, estava naquilo que ele havia feito de aliança com Deus. E esses princípios foram sendo quebrados. E isso deixou com que Sansão perdesse o que ele tinha de mais precioso, que era uma aliança com Deus. A quebra de princípios trouxe a derrota na vida de Sansão, de um homem mais temido da sua época. Agora ele servia de diversão para os filisteus. Isso podemos encontrar em Juízes 16 e 25. Os filisteus estavam fazendo festa, e diz assim, com o coração cheio de júbilo, gritavam, trazei-nos Sansão para que possamos nos divertir com ele. E assim tiraram Sansão do cárcere, a fim de divertir todo o povo. Colocaram-no em pé entre as colunas do templo. O que antes era uma ameaça, agora servia de palhaço para os seus inimigos. Só porque não soube gerenciar, controlar os seus desejos, os seus sentimentos, os seus impulsos. A gente sabe, gostar de alguém, você fica um pouco abobalhado. Eu vivo abobalhado assim desde que encontrei minha esposa. Então, quando você tem isso, você muitas vezes não mede consequências, não mede situações, você quer, você deseja, você de fato precisa dessa pessoa. E você é alguém que vai até as últimas consequências para alcançar aquilo que é o desejo do teu coração, aquilo que te consome, que te faz acordar no meio da noite, que te faz pensar o que será que ela ou ele está fazendo agora, nesse momento. Isso pode ser controlado, queridos. E isso pode ser, de fato, ter um controle de Deus na tua vida, para que esses sentimentos sejam controlados pelo Senhor. Tendo de Deus não somente o sim, mas o controle. A Bíblia diz, entrega todos os teus caminhos e propósitos nas mãos do Senhor. Quando se trata de sentimentos, não, Senhor, pode deixar que essa parte aqui eu tomo conta. E é quando muitas vezes quebra a cara. É quando muitas vezes escolhe errado. Vou só fazer um comentário que talvez me renda ainda muitos outros comentários. Eu fiz
e faço casamento de pessoas que se divorciaram. Pastor, mas isso é contra a Bíblia. O que Deus uniu, não separe o homem. Queridos, nós fazemos escolhas sem Deus. Nós fazemos escolhas sem Deus. E muitas vezes escolhemos a pessoa com que casamos, tanto o homem como a mulher, sem o consentimento, sem o aval, muitas vezes mesmo sem conhecer Deus. E depois não, agora você escolheu, está lascado, vai viver o resto da vida nessa situação de miséria, de dor, de sofrimento, de tristeza, porque casou com alguém que não presta, tanto o homem quanto a mulher. Não, queridos. Que tal agora se converter e dizer, Senhor, já me separei, estou livre, e tenho o meu apoio, desde que não tenha filhos. Tá? Se ainda estiver legal, não tem filhos, pastor, o senhor conhece a minha vida, sabe que essa mulher ou esse homem não presta, eu vou dizer, é verdade. Então eu quero me separar. Quantos filhos? Nenhum. Separe hoje. Já fez tudo que era possível? Já. Não tem jeito, separe. Agora, se tiver filhos, querido, não conte comigo. Procure outro para te separar. Porque se você vier falar comigo, eu vou dizer, quantos filhos? Não, só um. Eu digo, é suficiente para você viver agora o resto da tua vida para sustentar e cuidar desse filho. Por quê? Porque numa separação, o homem separa, arruma uma mulher, a mulher separa, arruma um homem, mas os filhos não arrumam mais pai nem mãe. Eles vão sofrer. Eles sofrem. E muitas vezes sofrem de forma irreparável. Portanto, se você quer separar, era para ter feito antes de ter filhos. Pastor, sinto muito. Escolheu não apenas a pessoa errada, mas se entregou 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a pessoa errada. E está cheio de filhos agora. Não dá mais. Agora, vamos voltar para o nosso assunto. Então, esse camarada que era o terror dos filisteus, agora é o palhaço deles. Por quê? Porque quebrou os princípios legais de Deus. Quebrou a aliança, o acordo que ele tinha com Deus. E enquanto ele estava dentro daquilo que estava de acordo com Deus, Deus o abençoou, Deus o usou, Deus o tornou de fato um juiz na sua nação. E ele estava libertando o seu povo da opressão dos filisteus. Mas agora, por pura paixão, por pura quebra de princípios de Deus, ele estava debaixo de desonra. Aí você diz, não, pastor, mas a história dele não termina aí. Termina, queridos. Termina aqui, foi nesse dia que ele foi chamado, que ele se colocou sobre as colunas, que ele pediu mais uma vez de Deus, Senhor, me dá mais uma vez força, para que eu possa destruir os meus inimigos. E matou, a Bíblia diz que ele matou, ele derrubou as colunas do templo, o templo veio abaixo, e só na... Como é o nome daquilo que fica assim nas laterais, irmão? Não é bem arquibancada, é galeria. A Bíblia diz que só nas galerias haviam 3.000 pessoas. E a gente sabe que as galerias cabem menos do que o salão principal. Então, se nas galerias haviam 3.000, no templo deveria haver umas 5.000. A Bíblia diz que Sansão matou muitos mais no dia da sua morte do que em todos os dias de vida. Mas ele morreu, queridos. Ele morreu prematuramente. Morreu cedo. Morreu sem cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não o escolheu para morrer de forma prematura. Deus o escolheu para ser um juiz, um libertador, e que poderia trazer muitos anos de prosperidade e paz ao seu povo. Mas isso não aconteceu dessa forma. Por quê? Porque ele quebrou os princípios da lei de Deus dentro das suas escolhas.
Vamos falar de um cara top, José. Quem não conhece a história de José não sabe o que é sofrer. Uma família de 12 irmãos. Entre 12. José era antes do caçula. Mas ele era o tesouro do seu pai. O pai de José o amava profundamente, mais do que os outros. E a Bíblia fala de um relacionamento de José com Deus, que não há mencionado sobre os seus irmãos. Deus dava sonhos a José. Deus alimentava José com sonhos sobre aquilo que ele tinha para realizar na vida dele. E ele cria. Cria tanto que ele contava aos seus irmãos, contava a seus pais os sonhos, e eles não acreditavam que tudo aquilo poderia acontecer na vida de José. Porque em uma certa ocasião ele diz: olha, eu tive um sonho, e as estrelas se curvavam diante de mim, e a lua e o sol também se curvavam diante de mim. Isso estava falando dos seus irmãos e dos seus pais. E eles não conseguiam acreditar nisso. Mas isso gerou no coração dos seus irmãos inveja, rejeição. José, de fato, se julgava maior e melhor do que eles, porque Deus o fazia assim. E isso fez com que os seus irmãos passassem por cima dos princípios de Deus e se levantassem contra a vida de José. Para não matarem, porque em uma certa ocasião em que ele foi ver o que seus irmãos estavam fazendo no campo, seus irmãos o pegaram, o jogaram em um poço e iriam matá-lo. Mas um deles disse: não vamos matar, vamos vendê-lo como escravo. E de fato aconteceu isso com José. José foi vendido como escravo para o Egito. Você já viu esses filmes de escravo, que vai ou amarrado junto com aquele monte ou dentro de uma carroça? A Bíblia não diz se ele foi dentro da carroça ou andando, mas a Bíblia diz que ele foi vendido como escravo. E escravo perdia tudo. Ele não era absolutamente nada. Todo o amor que ele tinha do seu pai agora não existia mais. Tudo aquilo que ele sonhava e que Deus dava para ele, aparentemente agora não existia mais. Mas José conseguiu ainda manter os princípios de Deus na sua vida. Porque lá ele foi comprado por um dos servos de Faraó, chamado Potifar. Foi para a casa de Potifar, trabalhar lá como escravo. Mas ele tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida. E conforme o tempo passou, Potifar viu em José alguém confiável, decente, inteligente, capaz. E entregou de fato tudo nas mãos dele. Tudo sob a casa de Potifar estava sob o controle de José. E ele dava conta muito bem disso. Até que a esposa do Potifar, que devia ser o nome Patifa, mas não era esse o nome dela, a Bíblia nem menciona, ela assedia José. Ela segura José para que ele tenha relações com ela. E ele diz: eu não posso fazer isso contra o meu senhor Potifar e nem pecar contra o meu Deus. Não era medo de Potifar, era respeito por ele, era principalmente reverência pelo seu Deus. E por isso, dessa maneira, ele foge dessa mulher, mas a sua capa fica seguro por ela. E ela acusa José de ser alguém que tentou violentá-la. E graças a Deus não foi morto, mas foi preso. Preso inocentemente. Deixa eu falar só para esse lado aqui. Como tem um bocado de gente aqui no Brasil também.
preso inocentemente. Não havia culpa nele, mas ela mentiu. Ela não falou a verdade, e dessa forma ela tentou vingar-se de José, levantando-se contra a vida dele uma calúnia, e ele foi preso por isso. Mesmo diante disso, José continua sendo alguém que disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. José era um homem de confiança, alguém que tinha motivos para dizer: eu sou um escravo, e agora essa mulher está se bandeirando para mim, eu vou aproveitar. Eu já sou o dono dessa casa aqui, eu tomo conta de tudo, vou tomar conta dessa mulher também, já que o meu chefe não está dando jeito. Não. Ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Queridos, não, pastor, é porque ele tinha uma namorada que era... Não, não tinha. Ele era escravo. Ele não tinha namorada. Ele não tinha namoradas. Ele era um escravo. Ele não tinha direito a esse tipo de coisa que nós temos hoje. Mas era um homem que tinha o Senhor. Mesmo quando o Senhor não estava perto, ele tinha profunda consciência da onipresença de Deus. Ele sabia que onde quer que ele estivesse, Deus estaria ali, Deus estaria com ele, Deus iria ver. Quando eu era criança, e eu participava de, graças a Deus, eu nasci num lar cristão, e desde criança, meus pais me levaram para a igreja. E quando eu era já menino, isso faz pouco tempo, não é muito tempo, a gente ia para a escola bíblica, clube bíblico, isso tudo tinha na minha época. E tinha um corinho, quando estava igual assim, antes de começar o culto na nossa igreja, aquela barulheira que parece uma feira, todo mundo falando ao mesmo tempo. Às vezes eu fico aqui na frente esperando a hora do culto e eu nem olho para trás, porque eu tenho certeza que se eu for olhar eu vou ver as bancas de peixe, tudo assim, porque parece uma feira, todo mundo falando ao mesmo tempo, vendendo o seu peixe, perguntando como é que foi, irmão, e aí a semana e tal, e aquela bênção. Aí cantavam sempre um corinho para a gente se acalmar. Era assim: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, vê sim. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Tudo. Deus vê tudo. Não, mas é porque faltou energia. Não tem energia, Deus vê. Não, esse local aqui, entre essas quatro paredes, não tem como, não tem câmera, não tem... Deus vê. E José tinha plena consciência disso. José sabia disso. E é por isso que ele disse: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele preferiu manter-se fiel. Não trocou suas responsabilidades por algum momento de prazer. Queridos, é prazeroso? É. Mas é rápido. É rápido. Em comparação à consequência daquilo que vai suceder depois daquilo, é algo que muitas vezes vai até o final da tua vida. Ou seja, não vale a pena trair, não vale a pena pecar contra Deus, não vale a pena fazer aquilo que Deus reprova. As consequências do pecado podem não te levar à morte, mas te levarão a uma vida de sofrimento, que talvez te acompanhe até o final da tua vida. José preferiu não trocar esse momento de prazer com base nas responsabilidades que ele tinha. E o que sucedeu? Foi preso, sim. Mas foi solto, sim. Tornou-se a segunda pessoa no Egito. Depois de Faraó, quem mandava, quem dava as ordens era José. E com isso ele salvou não apenas a sua família,
como todo mundo daquela época, da fome. Com base naquilo que Deus deu de interpretação de sonho, deu também a ele a capacidade de gerenciar isso. E o Egito tornou-se o celeiro do mundo daquela época, com base no acúmulo de colheitas que eles tiveram e armazenaram. Ou seja, se ele tivesse errado, pecado, talvez a sua sentença teria sido a morte, ele estaria pecando contra Deus. E talvez Deus não o poupasse. E teria que levantar uma outra pessoa, mas levantaria. Porque de Deus não se zomba, a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele foi fiel ao seu Deus, as suas escolhas foram dentro dos princípios de Deus, e ele foi honrado por Deus. Sansão morreu cedo. José morreu em boa velhice, como a segunda pessoa no Egito. Cheio de riquezas, uma boa família, e conseguiu trazer a sua família para próximo de si, onde pôde ajudá-los e mantê-las. Muita coisa poderia ser diferente na vida de Sansão. E também poderia ser diferente na vida de José. Tudo aconteceu com base nas escolhas que eles fizeram. Porque nós estamos aqui hoje por uma escolha. O que nós estamos vivendo hoje foi escolhido no passado. Nós escolhemos ontem o que nós estamos vivendo hoje. E possivelmente estaremos vivendo amanhã o que nós estamos escolhendo hoje. Porque a vida é assim. Nós fazemos escolhas. Nós decidimos o que vamos fazer. Nós decidimos o que vamos estudar ou se não vamos estudar. Nós decidimos se vamos resolver seguir a palavra de Deus ou não seguir. Mas isso terá suas consequências no futuro. Sansão poderia ter vencido os filisteus e governado Israel durante muitos anos ainda. José poderia ter traído o seu chefe, Potifar, e traído a Deus, e poderia ter sido morto. As atitudes deles poderiam ter dado um final diferente a cada um deles. Tanto a Sansão como a José. Poderíamos falar aqui de duas gerações. A geração de Sansão, jovens e adolescentes que, apesar do enorme potencial, porque eu quero dizer para você que ainda é jovem, o que é colocado nas tuas mãos hoje tem uma capacidade de, usado por Deus, te levar a lugares mais altos. Você tem quase tudo à palma da sua mão. Mas a diferença está qual o uso que você está fazendo disso. Porque essa geração de Sansão, embora tendo o potencial que Sansão tinha, ele foi afogado nos desejos. Ele estava cego, estava preso, oprimido. A sua vida andava em círculos. E ele vivia apenas para satisfazer seus desejos e paixões. Essa foi a geração, esse foi o Sansão que nós estamos vendo aqui. Mas existe um outro, existe José, que é um bom exemplo a ser seguido. Jovens que não negociam os sonhos e propósitos de Deus. Até mesmo você que acha que não tem propósito, Deus tem propósito na tua vida. Deus não te escolheu por acaso. Deus não te escolheu para você ser mais um nos bancos. Deus te escolheu para que você seja alguém que faça diferença no meio em que você está. São jovens que fazem
parte dessa geração que Joel profetizou, terão visões. Não falo apenas de visões espirituais, mas de ter uma visão capaz de ver aquilo que outros não estão vendo. Porque Deus pode nos levar mais longe, querido. Deus pode nos colocar em lugares melhores. De liderança, sim. De posição, sim. Mas não se apequene diante das dificuldades. Não se deixe desviar daquilo que Deus tem para você. Não se desvie do Senhor. É nele, e somente nele, que nós alcançamos os nossos objetivos. E que muitas vezes pensamos serem nossos, mas é o propósito dele em nossas vidas. Jovens que buscam a face de Deus. Ontem os nossos jovens estavam aqui, no Viradão. Eram poucos, mas estavam aqui. Queridos, Deus sempre vai usar o pouco, porque a maioria não quer. A maioria não quer. Mas Deus vai usar o pouco que Ele tem em suas mãos e fará grande diferença com esses poucos. Passaram a noite aqui, pregaram. Até o Lucas pregou. E eu perguntei, prestou? Disseram, pastor, foi uma bênção. Que bom. Que bom. Ou seja, queridos, eles estão sendo levantados por Deus, para que, se ainda houver tempo, ocupar o nosso lugar e ir mais adiante ainda. Fazer muito mais do que o que nós temos feito, porque eles são jovens. Eles venceram o inimigo, eles têm capacidade, eles têm força, eles têm pulmão, eles têm gás. Colocando isso nas mãos de Deus, eles poderão ir muito longe. Agora precisam entender, não se deixe cegar pela sedução do mundo. Continue debaixo do derramar do Espírito Santo. Isso vai mudar a história de vocês e vai mudar a história do mundo. Vai mudar a história da nossa geração. Queridos, olha para o pastor Josafá, já está velho. Olha o pastor Júnior, já não consegue mais correr, está velho. Graças a Deus ainda tem o Ezequias e eu, que ainda estamos assim meio fortes. Mas quem vai assumir esses locais são vocês. Deus está levantando vocês para que vocês ocupem o nosso lugar e façam muito mais. Mas tem que ser em Deus, com Deus. Amém? Vamos ficar sobre os pés. Aí onde você está, você pode tomar uma decisão hoje com o Senhor. Estamos falando de escolhas, de decisões. Hoje o Beto me falou sobre um versículo. Eu estava falando mal dele porque ele faltou 2 domingos seguidos junto com a Ana. Ele disse, pastor, a Bíblia diz, entra no teu quarto e ora em secreto, porque o teu pai que vem em secreto responderá. Só que não fui eu que inventei a igreja, queridos. E a igreja, a Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Antes, exortando-vos mutuamente, quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Que dia, Cristo? O Senhor virá buscar a sua igreja. E é necessário que Ele nos encontre em atividade. Extra igreja, não, com a bênção da igreja. Nunca esqueça de uma coisa, você não é igreja, você é templo. Igreja é a união dos templos.
Você é templo, o Espírito Santo habita na tua vida. Mas igreja é a reunião do corpo de Cristo. Congregar faz parte dos princípios bíblicos. Ah, mas eu posso ser crente na minha casa? Pode. Mas até quando? Até quando? Você pode, mas não deve. Vamos orar. Meu Deus, eu te louvo, agradecido pela tua palavra. Grato a Deus pelo exemplo que temos, que nos mostra, ó Deus, a tua palavra não esconde os erros dos homens que o Senhor escolheu, bem como não esconde também os acertos daqueles que foram escolhidos por ti. E isso o Senhor faz, ó Deus, para nos servir de lição, para que não possamos, ó Deus, ou para que não percamos tempo, tendo que experimentar, quando podemos ver, ó Deus, o que dá certo e o que não dá certo. É ensinamento para as nossas vidas, Pai. E eu oro principalmente por cada um desses jovens, ó Deus, que o Senhor tem tirado, tem guardado, tem abençoado, tem santificado, tem dado crescimento. Te pedindo, ó Deus, que de fato o Senhor os levante como uma geração, ó Deus, que te ame mais do que todas as coisas. Uma geração, ó Deus, que esteja disposta a ir adiante, mesmo com o preço, ó Deus, da dificuldade, mesmo com o preço da perseguição, mas não desistindo de ti. Abençoa-os, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Cuida de cada um deles, ó Deus. Cuida do filhinho e da Bia, que têm sido líderes desses jovens, que têm as suas dificuldades, ó Pai, mas que estão, ó Deus, na linha de frente, juntamente com eles. Abençoa-os, ó Pai, ajuda-os, mostra, ó Deus, sobre eles o quanto, ó Deus, importa te servir e o quanto são abençoados aqueles que te servem, Pai. Que eles sejam exemplo para esses novos, e que eles possam, ó Deus, ver esses novos frutificando para a honra e glória do teu nome. Abençoa-os, Pai, eu te peço, abençoa a tua igreja. Nós, ó Deus, que já passamos da juventude, que o Senhor continue a nos dar força, a nos dar capacitação, direção, principalmente, ó Deus, consciência de que, ó Deus, o Senhor está conosco, para que possamos prosseguir, mesmo, ó Deus, diante da dificuldade, mas, ó Deus, confiantes e pregando a tua palavra e somente ela, Pai, porque o poder está nela. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos nessa noite, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor dê ajuda àqueles que estão pedindo por ajuda, que o Senhor perdoe, ó Deus, aqueles que estão pedindo perdão, que o Senhor fortaleça, ó Deus, aqueles que precisam ser fortalecidos, mas que o Senhor, ó Deus, não retire de nós, ó Deus, o propósito que o Senhor um dia colocou em nossas vidas, e nos capacita, ó Deus, a realizarmos para a honra e para a glória do teu nome. É pelo que eu oro, meu Deus, é pelo que eu agradeço, porque eu sei que assim será, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Não seremos abalados, não seremos